Gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação, agradecendo a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos outra vez, eu e mais vocês que acompanham esta programação, que gostam, que amam a palavra de Deus, não é? Então nós damos graças ao Senhor por isso, pedimos que o Senhor abençoe a todos e que nos dê inspiração para fazermos mais esse trabalho através desta unidade do Espírito ao redor da palavra. Então nós vamos ter uma palavra de oração agora para darmos início então em mais esta programação de fé. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente te agradecemos, ó Pai, por estarmos outra vez reunidos em espírito e em verdade ao redor da Tua Santa Palavra, ó Pai. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos e pedimos a inspiração para darmos prosseguimento e que cada um seja então edificado e o Senhor seja glorificado. Humildemente nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, a escritura que vamos ler está em 1 aos Coríntios, capítulo 1, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e nós começaremos aqui com o versículo 11. Vamos ler então aqui agora, a partir do versículo 11 do primeiro capítulo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado
pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém. Vamos ficar até o versículo 21, não é? E nós encontramos naturalmente aqui através das Sagradas Escrituras e também podemos observar através da prática, né, que as coisas sempre se repetem. Hoje nós estamos a uma boa distância dos apóstolos, não é? Os apóstolos estão a 2000 anos de nós. Eles passaram por aqui, nesta terra, pisaram nesta terra que nós também pisamos, foram iluminados pelo mesmo sol que nós também que somos iluminados, não é? Através do qual somos iluminados. Eles creram no mesmo Deus, em que nós também cremos, e, no entanto, tiveram também os mesmos problemas que nós também temos, não é? E isso parece até que não seria lógico. Por que teriam eles problemas de ordem doutrinária ou de, enfim, problema com a sua comunidade cristã, sendo que eles estavam juntos com os apóstolos? E São Paulo, juntamente com os demais apóstolos, foram os lançadores do fundamento da igreja, né? São Pedro não disse que ele colocou o fundamento, mas o Senhor Jesus Cristo disse que sobre aquela pedra seria edificada a igreja. E a pedra não é outra coisa senão a revelação daquilo como um todo. A revelação de quem era Jesus Cristo, a revelação de quem eram seus discípulos, de quem eram os seus comissionados, não é? É a revelação como um todo. E São Paulo, que não viveu junto com eles ali, fazendo parte dos 12 apóstolos, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, mas ele também recebeu a mesma revelação e ele disse que, como um sábio arquiteto, ele estava colocando o fundamento, né? Então, hoje nós não temos os apóstolos pessoalmente. Eles estão há 2000 anos
longe de nós. Mas temos os escritos, as palavras que ficaram escritas por eles, não é? As quais os representam para nós, não é? Então nós vemos aqui que lá São Paulo está comentando isso aqui, nesse capítulo que nós lemos, não é? Que lá na igreja de Corintos havia divisões. Uns diziam que eram de São Paulo, eu sou de Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Apolo. Eu gosto mais de Apolo porque eu acredito mais nas coisas que ele fala e na sua maneira de trabalhar e assim por diante, né? Outros diziam, não, eu gosto mesmo é de Paulo, eu sou de Paulo, eu estou com ele, eu aprecio mais a sua maneira de ensinar, e, enfim. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, que nenhum nem outro era nada mais, nada menos do que os dispenseiros da palavra, né? Os dispenseiros, quer dizer, os cuidadores, os distribuidores do alimento, os cuidadores do povo de Deus. Eles não eram nada mais, nada menos que isso. E todo obreiro, todo pastor deve ter essa consciência. Ele não é o dono das ovelhas. Ele não é o dono do rebanho, o dono da igreja, dizer aqui quem dá as ordens aqui sou eu. Não, o pastor não pode se esquecer disso, que ele é apenas um mordomo do dono da obra. O dono da obra é o dono das ovelhas, não é? E o dono da obra, consequentemente, é também o dono do mordomo, que por sua vez é o seu servo. E o Senhor é o Senhor daquele mordomo. Então, sempre tem que estar na consciência de cada obreiro, de cada pastor que lida com o povo de Deus, que ele não é o dono desse povo, não é? Ele é simplesmente o mordomo do proprietário, do dono, que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então ele estava dizendo aqui, quem é esse, quem é aquele? Um diz assim, eu sou de tal grupo, né? O outro diz, eu sou do outro grupo e tal, e ficam assim criando polêmicas, criando divisões que não agradam a Deus, não fazem o povo crescer na fé. A incumbência do mordomo é trazer o alimento, é distribuir o alimento que vem de Deus para o povo de Deus, não é? Mas então aqui eu queria focar nesse último versículo aqui, não é? Que é o 21. Deixa eu ver se no 20 também pode ler o 20 também. Espera aí. Bom, no 20 ele diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde estão aqueles que são hábeis, né? Que são habilitados para discorrer a Bíblia, que são hábeis para fazer concordâncias, né? Porque o escriba era o que escrevia. Então você já pensou se ele escrevia palavra por palavra? Ele não teria o direito de esquecer nada daquilo que ele escreveu, que a cada palavra passou pela sua pena ali, pela sua caneta. Então, mas depois eles erravam do mesmo jeito, não é? Então, os outros que não escreveram, mas ouviam da própria boca daqueles que estavam falando, mas eles erravam também, não é? Então ele está dizendo aqui, ó, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? O mais sábio, o mais preeminente, né? O maioral, o mais grande. Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus
salvar os crentes pela loucura da pregação. Então é bom que nós notemos essas coisas, né? Que a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, é para os humanos que não têm a sabedoria espiritual, é uma loucura, é contrário, é contradizente, é contraditória. E aí eles não aceitam justamente por serem naturais, por serem carnais e não conseguirem entender, porque a palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, né? Das coisas de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, né? E nós estamos então estudando aqui a palavra do Senhor e estamos seguindo aquele tema que é a resposta que nós queremos ter, né, sobre quem eram os ancestrais dos gigantes, a origem dos gigantes, né? Como é que aconteceu, de onde eles vieram, a raça deles e assim por diante, não é? Então, continuando aqui, né, no parágrafo 119, não temos nós ensinados nesta Bíblia aqui, deixa eu respeitar aqui a vírgula, eu vou reler, né? Não temos nós ensinado nesta Bíblia, aqui está para aquele que tem sabedoria, não o que ele aprendeu em algum seminário, mas o que ele aprendeu em seus joelhos. A pessoa sábia é aquela que busca Deus, não é? É aquela que ora, é aquela que espera de Deus a sua resposta para aquilo, para aquela dúvida e assim por diante, não é? Então o profeta está dizendo isto aqui: aquele que aprendeu em seus joelhos diante de Deus, e o que aprove a Deus lhe dar filhos de Deus manifestados. Aleluia. Aqui está a serpente. Agora, aqui está o que a serpente era. Eu vou te dar a minha descrição dele. Aí ele disse a serpente, mas ele já explicou para nós que ele era do sexo masculino, né, na verdade. Por isso ele disse dele. Nós descemos do sapo ao girino e assim por diante, e até que chegamos ao macaco, ao chimpanzé, e do chimpanzé ali nós pulamos do chimpanzé ao ser humano. Então veio vindo lá de baixo os répteis, né, os insetos, e assim foi subindo até chegar ao chimpanzé, a criação, não é? E dali já deu um salto, chegou no ser humano, não teve outro entre eles, ali um intermediário. Então nós pulamos do chimpanzé para o ser humano. E nós queremos saber porque bem diz a ciência agora. Espere, nós podemos cruzar a mulher com o macaco e vice-versa, e o homem com o chimpanzé, e isso não dará certo. Você pensa que a ciência já não tentou isso? Não é? Cruzar a mulher com o chimpanzé para ver se saía algum ser vivo, né? Uma criança ou um macaquinho, alguma coisa assim, né? Então ele disse: isso não dará certo. Cruze qualquer outro animal e isso não dá certo. O sangue não se mistura. Tome o sangue, é um sangue totalmente diferente. Há algum sangue aqui no meio e eles não podem encontrar o animal. Aleluia! Estou começando a me sentir religioso agora.
Então, pode tentar cruzar o cachorro com o ser humano, o boi com o ser humano, e o cavalo com o ser humano, o chimpanzé, o macaco com o ser humano, que não dá certo. Então, há um intermediário aí que não se encontra, que não se dá para saber onde está. É isso que ele está dizendo aqui. Ele diz, agora eu estou começando a ficar religioso, porque Deus já tinha lhe mostrado que ser era esse, que era intermediário entre o chimpanzé e o ser humano, não é? Parágrafo 122. Ora, Deus escondeu isso deles. Não há nenhum osso na cobra que pareça com um osso humano. Ele colocou a coisa tão distante que não pôde ser descoberto por um homem sábio. Então, isso aqui já enquadra naquela escritura que nós lemos, né? Onde está o sábio? O verdadeiro sábio não é aquele que estuda, porque quanto mais se estuda as ciências, mais incrédulo se fica, mais se descrê de Deus, porque em Deus, para com Deus, nós não nos aproximamos pelo estudo, pela ciência, pelo conhecimento humano, pela sabedoria humana. Para com Deus deve-se ter uma aproximação pela fé, por fé. Aleluia. E em Deus a gente pode só ter conhecimento pela fé, não é? Eu vou te mostrar de onde vem aquele homem sábio. Onde ele está agora, isto não pode vir através daquilo. Isto tem que vir através da revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí está, não é? A sabedoria verdadeira. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 6, 13 a 18. Revelação espiritual. Ele está dizendo aqui. Como Abel soube oferecer um cordeiro em vez da oferta de Caim, os frutos do campo, isto foi revelado a ele espiritualmente. Porque lá quando os dois... É bom que se lembre, né? Que se não se esqueça de que os dois eram religiosos. E eles ambos ofereceram seus sacrifícios. Caim ofereceu uma ovelha, não é? Perdão. Abel ofereceu uma ovelha e Caim ofereceu dos frutos da terra. Você que é espiritual, que é dotado da sabedoria de Deus, você já está começando a pegar a linha, então é por aí o caminho. Por que que Jesus Cristo foi tipificado como Cordeiro de Deus? Por que que depois, quando foi instituída a lei, muitos séculos depois, foi instituída a lei, né? Porque lá nos tempos de Abel não tinha lei, não tinha regras nenhuma, eles só tinham a intuição, vamos dizer assim. E a intuição de Abel, que não era nada mais, nada menos do que a fé e a revelação, disse que ele deveria oferecer um cordeiro, e aquilo nunca tinha sido feito ainda. Deus não tinha pedido ainda. E a intuição de Caim foi oferecer os frutos, não é? Agora você vai vendo, você vai captando. Você não obtém isso através de seminários, você não obtém isso através de denominações, você recebe isto do céu. Aleluia. Agora, observe a serpente. Esta serpente que era... Primeiro vamos desenhar um quadro dele agora. Ele é um grande sujeito, ele está entre o chimpanzé e o homem. A serpente, o diabo, Lúcifer, sabia que aquele era o único sangue que misturaria com este sangue humano.
Então, quando Satanás, Lúcifer, foi expulso lá de cima, ele tinha esse conhecimento de que o único sangue que poderia ser misturado com o sangue de Adão e Eva seria o sangue da serpente, que então ele era chamado de não é? Então, Lúcifer sabia disto. Não adiantaria nada ele ir a um chimpanzé e tentar cruzá-lo com a mulher. Não ia dar certo. Então ele foi à serpente, não é? A única pessoa com a qual ele poderia tratar, ele não poderia tratar com o chimpanzé. Aquele sangue não misturaria. Ele não podia tratar com coisas diferentes. Ele não podia tratar com a ovelha, ele não podia tratar com o cavalo, ele não podia tratar com nenhum animal, ele tinha que tratar com esta serpente. Por isso que a Bíblia diz que ela era a mais astuta de todas as alimarias do campo, não é? Então, vamos apanhá-lo agora e vermos com que ele parece. Um grande sujeito, um gigante. Agora começou a descobrir de onde vieram os gigantes, né? Olha só, ele era um grande sujeito, e você sabe também, deixa eu adiantar isso aqui, você sabe também por que o profeta, o irmão Branham, está dizendo isso? Porque foi revelado a ele através de uma êxtase, de uma visão. Deus levou o profeta irmão Branham em visão, em êxtase, e pôde contemplar a cena lá no Éden. Então olha isso aqui é tremendo, não é? É bastante tremendo mesmo. Ele era um grande sujeito, um gigante pré-histórico. É ali onde eles encontram esses grandes ossos. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Agora, se não for chegar lá hoje, então você não pode perder o próximo programa, não é? Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Agora, ouçam atentamente. Este grande sujeito, digamos que ele tinha 10 pés, aproximadamente 3,5 metros de altura. Grandes ombros, parecia exatamente com um homem, e seu sangue, depois de descer, coincidiu com os dos outros animais. Você pode cruzar animais, eles continuam tendo sangue superior, uma forma de vida superior, uma forma superior até que chega ao estado do homem. Mas a última conexão aqui foi cortada, que a ciência não pode encontrar. O elo perdido. Todos vocês sabem disso. Por quê? Aqui está a serpente. Aqui estava um grande sujeito e o diabo desceu. Ele disse: eu não posso inspirar. Agora, quando você vai pela aparência das mulheres e ações das mulheres, recordem que você está ungido pelo diabo, se não é a sua própria esposa. Ele está dizendo aqui, se você olha para uma mulher e você a cobiça e você acaba saindo com ela, você está ungido pelo diabo, se essa mulher não é a sua esposa, né? Agora, o diabo desceu e entrou na serpente, e ele encontrou a Eva no jardim do Éden, nua. Ela estava nua, né, ainda até então. E isso fala a respeito do fruto do meio. E meio significa centro. E assim por diante. Vocês compreendem em uma congregação mista?
o que ele quis dizer? Ele está perguntando, vocês estão entendendo o que eu quis dizer? Centro quer dizer meio, não é? E ele disse, agradável, bom aos olhos. O que ele fez? Ele começou a fazer amor com Eva. Agora, se você não é revelado, você pode cair para trás e dizer, não, mas isso não foi isso. O pecado foi frutas. Então você está do lado de Caim, que Caim é que ofereceu fruta. Não esqueça lá de São João, que o Senhor Jesus Cristo disse, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, e ele é homicida desde o princípio. Então, se você não consegue e pensa que são frutos mesmo, então você estava com a mesma revelação de Caim, e não a de Abel, né? Ele começou a fazer amor com ela, com Eva. Ele viveu com ela como um marido. E ela viu que isto era agradável. Então ela foi e falou com o seu marido, mas ela já estava grávida de Satanás. E ela trouxe o seu primeiro filho, o qual o seu nome era Caim, o filho de Satanás. Bom, ainda dá para ir mais um parágrafo. Agora você diz, isso é errado. Você dá um grito e diz, isso não pode ser. Onde já se viu uma coisa dessa? Isso é uma heresia. A pessoa pode dizer, né? Isso é errado. Está bem. Nós logo descobriremos se está errado ou não. E porei inimizade entre tua semente e a semente da serpente. Gênesis 3,15. O que? A semente da serpente, ela tinha uma semente. Entendeu bem? Ela tinha uma semente. E ele disse, eu porei inimizade entre as duas sementes. A semente da mulher e a da serpente. Semente quer dizer descendência. Não é? E ele tinha uma semente, e lhe ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir significa fazer uma redenção. Eu tenho que parar aqui. Eu vou parar aqui no parágrafo 131, mas a coisa ficou boa agora. Não perca a nossa próxima programação, não é? Nós vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos o Senhor por este privilégio de podermos estar estudando a Tua Palavra e repartindo com os nossos irmãos através deste meio virtual muito bom para que as pessoas possam ser alcançadas à distância. Senhor Deus, fica com cada um, dando saúde, dando a cura e não deixando que Satanás o impeça de continuar ouvindo a Tua Palavra, Senhor, nas próximas programações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós Te agradecemos desde agora e para sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, não se esqueçam de clicar no gostei assim e também se inscrever no canal e ativar o sino para você receber as nossas programações quando elas forem publicadas. E nós estamos trabalhando assim com uma programação de meia hora em caráter experimental, é claro, para ver se nós vamos conseguir êxito, mais produtividade e assim por diante. E você, por favor, comente aí nos comentários, né, o que você achou, não é? E não esqueça também que o nosso canal é Tabernáculo SBO Shalom. Você tem que escrever direitinho assim para você entrar direitinho dentro do canal, né? Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.